Vamos falar da criançada agora, ó. Porque se você tem um filho com menos de 3 anos de idade, provavelmente você já enfrentou alguma dificuldade para eliminar a secreção, né? Que se forma com essas doenças respiratórias. Em muitos casos, apenas a limpeza com soro fisiológico e inalação já resolve. Mas existem quadros que a secreção se acumula e daí acaba obstruindo as vias aéreas e, consequentemente, dificulta a respiração do bebezinho. Para esses casos, a fisioterapia respiratória é, sim, uma grande aliada. Você já ouviu falar disso? Fisioterapia respiratória? Se você nunca ouviu falar, não se culpe, viu? Porque tem muitos pais que nem conhecem esse milagre da fisioterapia. Aí a gente convidou a fisioterapeuta Márcia Aoki para falar a respeito disso. Tudo bom, Marcinha? Então, beijo. Você tá boa, querida? Tudo jóia. Isso já existe faz tempo? Faz tempo. Já, né? Já, mais de 30 anos. E hoje em dia, a fisioterapia respiratória ela é obrigatória nos hospitais, nas UTIs. E isso acaba popularizando mais a nossa área, né? Entendi. E é importante, né? Se preocupar com a respiraçãozinha do neném. Sim, porque muitas das vezes o bebê não consegue mesmo tirar a secreção. E isso evolui para uma infecção e acaba tomando um antibiótico, um corticoide. Então, a fisio respiratória pulmonar atua em duas frentes, preventiva e curativa. A preventiva, você, antes da medicação, antes até às vezes de ir no pediatra, a mãe leva o bebê no consultório, a gente avalia, ausculta, faz uma ausculta para ver aonde essa secreção está. Se ela está em via aérea superior, traqueia ou mais baixa, no caso pulmonar. Se é uma secreção mais pulmonar, a gente já encaminha para o pediatra, para ele reavaliar, pedir um exame complementar, um raio-x ou não. Se é uma secreção que a gente vê que a gente consegue tirar, um fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória, isso é importante, ser um profissional especialista. Porque às vezes você generalista não sabe as técnicas corretas sempre usada. Aí a gente consegue liberar essa via aérea sem a criança tomar muita medicação, sem tomar, gente, né? Ó, resumindo, o que a Márcia acredita que... Qualquer coisa me corrige, tranquilamente, tá? Por exemplo, quando a gente tá com o nariz entupido, o que a gente vai? A gente vai lá, assua o nariz, pronto, resolveu o problema. Se a gente tá, né? Sabe quando... Uma secreção... Um catarro aqui, alguma coisa horrorosa aqui, tá com pigarro. Um pigarro aqui, o que a gente faz? Vai lá... A gente se vira no banheiro. Se é no pulmão, a gente já procura um especialista. Agora, o nenezinho, ele não consegue fazer o que a gente faz. Isso prejudica o sono, as mamadas, eles não conseguem mamar, porque eles respiram basicamente pelo nariz. Quando entope, eles não sabem respirar pela boca. Aí eles choram, a mamada fica difícil, eles perdem peso, perdem sono. Pois bem, Tabata, vem pra cá. A Tabata, ela trouxe o Pedro, que é filhinho dela. Vem cá, Tabata. Empresta o Pedro pra gente, Tabata. Vem cá. Empresta o Pedro pra gente. O Pedro é um bebê que fez 5 sessões de fisio respiratória e evoluiu super bem. Oi, Pedro. Calma aí, deixa eu arrumar meu microfone aqui. Dá um beijo, Tabata. Obrigada, hein, pessoal. Vem com a tia. Vem com a tia. Vamos? Iba, vamos brincar. Que gostoso. Esse é o Pedro, gente. Ele fez 5. Ô, Tabata, senta aqui pertinho com a gente. E aí, me conta do Pedro. Ele chegou na clínica com bastante secreção. Com tosse produtiva, dormindo mal, mamando mal. A gente começou, nas 2 primeiras sessões, ele já evoluiu super bem e já melhorou muito. A gente fez as 5 para garantir um quadro final mesmo, sem antibiótico e sem corticoide, e sem inalação. Que às vezes as mães têm medo de inalação, de taquicardia, de acelerar o coração, mas isso não acontece geralmente, porque as medicações são mais modernas. Mas as mães têm esse preconceito de inalação, né? Elas não gostam muito. E a fisio ajuda nisso. Marcinha, a sua xará ligou, uma Márcia também, telespectadora, e ela falou que o nenê dela, quando nasceu, teve muito problema e que ela conheceu a fisioterapia respiratória e resolveu. O Pedro fez 5 sessões, né, Tabata? E daí resolveu. Vamos demonstrar aqui o que mais ou menos você fez com o Pedro? Vem cá, Pepe. Vai com a tia Márcia, vai? A gente geralmente faz... todas as crianças choram, é normal. É normal? Normal, todas choram, porque é um colo estranho, é uma manobra diferente. Então a gente faz tapotagem, que é tapotagem, não capotagem, que a maioria das pessoas acha que é tapotagem.
faz bastante ventilação de base, de pulmão. E ele chora mesmo? Todos choram. Muito difícil a criança que não chora. E daí depois a gente estimula a tosse para ele tossir. Eu não vou estimular a tosse dele agora, porque ele não está com secreção, porque senão judia. Mas o resultado com os benefícios é muito bom. Vamos devolver para a mamãe. Ô, Tabata, ai, que dó, gente. Ô, Tabata, quando você vê assim, você ficou horrorizada no começo, falou, meu Deus, tá batendo meu filho. Ai, na verdade, eu escutei muita coisa boa da fisioterapia respiratória. Então, eu já fui sabendo que o resultado ia ser bom. Então, eu preferi ele chorando uns 5 minutinhos do que uma medicação, uma internação. Qual que era a dificuldade dele? Ele não conseguia respirar? Como é que ele era? tava com uma dificuldade de respirar, dificuldade de dormir. Eita, ele tá rindo, batia, né? Ela não mamava direito. E aí tava com essa secreçãozinha acumulada. Então esse choro, Márcia, é normal? É normal. Porque você tá fazendo umas manobras... É um colo diferente, é uma manobra diferente, não é um toque afetivo, ele acha que é um toque terapêutico, eles não são acostumados. É uma manobra que pode salvar a vida do neném, porque ele engasga... Não, ele engasga, pode virar uma pneumonia, entrar uma bactéria oportunista e virar uma broncopneumonia, um internamento de UTI, é bem comum. Assim, nas redes hospitalares, em São Paulo, em grandes cidades maiores, é necessário sempre. Aqui em Londrina, não é que a gente tem preconceito, ninguém tem, não, os pediatras, mas é mais difícil. Mas o boca a boca que faz a fisiorrespiratória. Mas é de uma mãe para outra. A mãe sozinha fazer em casa não é possível, né? Porque tem que ter toda uma técnica. É uma técnica, é uma manobra. A gente estudou, fez pós-graduação, fez residência para saber isso. Então, assim, é uma técnica. Então, assim, e a Tabata pode até te falar, é ruim os 5 primeiros minutos. Depois, o custo-benefício dele mamar, dele dormir, vale muito a pena. Na primeira sessão, você já sente a diferença. Saiu da primeira sessão, no dia seguinte eu fui lá, ela falou, como que ele tá? Eu falei, santa fisioterapia. Mas como que a gente pode identificar mais? Por exemplo, o nenezinho, geralmente, quando eles dão uma tossida... Tosse produtiva. Aquela tosse com pigarro. Tosse carregada, com secreção. Quando a criança mama, se ela engasga a hora que ela tá mamando, se ela faz um pouquinho de refluxo, ou qualquer gripinha, a gente pode aspirar o nariz com uma bombinha, não aspiração igual ao hospital, uma aspiração mais leve, com soro, para tirar essa secreção acumulada. Então, a mãe, se ela tiver dúvida, ela pode ir ao consultório, olha, você dá uma auscultada, vê pra mim onde tá essa secreção. O importante é saber aonde tá a secreção. Ô, gente, isso é muito sério. Ó, você sentiu que o seu nenê tá com secreção no pulmãozinho, no nariz, aqui via na aérea, garganta, superior ou baixa. Já procura um fisioterapeuta pulmonar para bebê? Tá certo? Fisioterapia pulmonar. Geralmente a gente se especializa mais em criança. Porque assim, são as duas faixas etárias, bebê e idoso. Entendi. Então, a gente atende bastante bebê e idoso, que são as faixas etárias mais debilitadas, né? Que as gripes pegam mais. Isso é sério, você pode salvar a vida do seu nenê. Em casa, não adianta você tentar manobra nenhuma, não, porque a gente não é especialista no assunto. Você acaba soltando a secreção e ele não tosse. Porque o grande barato da fisioterapia respiratória como especialista é você fazer o nenê tossir. É você deslocar a secreção. É uma manobra mecânica. Você tira a secreção. Então, não adianta você ficar manobrando, fazendo tapotagem, mexendo, se depois você não desloca. Então, aí você corre pro fisioterapeuta que é especialista nisso, tá bom? Obrigada, viu, Marcinha? Obrigada a você. Tabata, muito obrigada. Pedro tem um apelido, gente, é Pepe. Obrigada, viu, Pepe? Tá? De nada. Você quer o microfone? Tô. Pronto, eles adoram, né? Segura aí, tá? Obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Obrigada mesmo.